Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo a esse canal que é feito especialmente para você, esse canal que é feito especialmente para a sua família e feito para você que gosta de história. Nós temos aí fatos e feitos de história comigo, o professor Carlos Dias. Então sempre nós estamos trazendo algo interessante nessas nossas aulas, algo que mostra uma transformação na sociedade e que é de importância termos um conhecimento. Algumas pessoas até falam, eu vi a aula, gostei muito, justamente por isso trago algum tipo de conhecimento. E o tema de hoje é justamente a política e o café no segundo reinado. Então, essa visão do café, algo tipicamente mineiro, né? Nós que gostamos de um cafezinho no final da tarde, acompanhado de um pão de queijo, trago para vocês uma imagem de uma fazenda, essa imagem é uma pintura muito interessante. A Fazenda do Café, é uma imagem da Fazenda do Café no Vale do Paraíba, é uma pintura do acervo do Museu Paulista, lá da USP, em São Paulo. Então, primeiro vamos começar falando do segundo reinado. Por que a gente falou segundo reinado e citou essa questão do café? Porque o Brasil, no início da sua colonização, o principal produto de exportação é a cana-de-açúcar. O Brasil passa a exportar a cana-de-açúcar, né? O principal produto de venda na Europa. Isso vai começar a partir de 1530. E o segundo reinado, o café ele começa a caminhar para ser o principal produto de exportação. Um pouquinho antes, né, do início do segundo reinado, o Brasil já produz o café. Então, primeiro nós temos que entender a questão do segundo reinado, como que começa o segundo reinado. Como diz o próprio nome, segundo reinado, então vamos dizer que o segundo imperador. O primeiro foi Dom Pedro I, que proclamou a república. Lembra da história, né? 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga. Então o Brasil ficou independente de Portugal. Já comentamos que essa independência foi um processo longo. Dom Pedro retornou para Portugal, deixou no lugar dele o filho dele. Então nós tivemos um período, nós chamamos de período regencial. Agora aqui o segundo reinado começa quando? Justamente quando os liberais, uma campanha pública, né, pela emancipação, antecipação política, ou seja, emancipação da maioridade, né, é chamado de golpe da maioridade. Por quê? Na época, o Dom Pedro, que ainda era Dom Pedro, ele era o príncipe regente, não era imperador, ele tinha apenas 14 anos. Então, no dia 23 de julho de 1840, foi declarada a maioridade de Dom Pedro. Por quê? Mas por que fala do golpe da maioridade? Porque pela Constituição brasileira, Dom Pedro só poderia assumir quando ele completasse 18 anos. Então, ele era de menor ainda, tá? 14 anos era menor. Mas devido à disputa política entre conservadores, entre liberais, nós tivemos o período regencial, muita disputa no período regencial. Então, foi vamos dizer assim, um álibi, né, dos liberais, um grupo político dos liberais, fizeram a antecipação da maioridade de Dom Pedro. Então, Dom Pedro assume o Brasil com os 14 anos. Aqui nós temos a coroação dele. Então, se eu perguntar para você, quando começou o segundo reinado do Brasil? Justamente com a coroação de Dom Pedro, com a emancipação. E o que é interessante de Dom Pedro II? Dom Pedro II, ele reinou no Brasil de 1840 a 1889. Ele só é tirado do trono em 1889. O que aconteceu em 1889? Vê se você lembra aí. Comemoramos há pouco tempo agora, justamente a proclamação da República. Então, por um golpe militar, vamos dizer assim, tira o Dom Pedro, né? Foi os militares juntamente com a elite, tira o Dom Pedro, o Dom Pedro vai desgastando a imagem dele, Dom Pedro II desgasta a imagem dele, não é o caso, não é o tema da nossa aula de hoje, mas desgasta a imagem dele, ele é retirado do trono em 1889. Então foi um reinado longo, né? Foi um reinado de 49 anos. Então esse pequeno, nós vamos estudar agora um pouquinho do início da política e falar da questão do café. Vamos lá, política no segundo reinado. O imperador ele convocou políticos ligados ao Partido Liberal na composição do gabinete ministerial. Então, quando nós falamos de disputa política, era justamente esses dois partidos, o Partido Liberal e os partidos dos conservadores. Tá? Os conservadores, mas olha para vocês verem a disputa. O Dom Pedro ele convoca membros do Partido Liberal, mas a maioria, tá? A maioria eram conservadores. Isso é o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Então vamos entender um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, de que forma que isso aconteceu?
Nas eleições de 1840, lembra, Dom Pedro ele teve a emancipação política, né? A emancipação da maioridade, o chamado golpe da maioridade. Em 1840, para garantir a vitória dos liberais, se valeram de todo tipo de artifício. Essas eleições ficou conhecido como eleições do cacete. Por quê? Por causa da violência, por causa das fraudes que aconteceram. Então, tudo isso contribuiu para que essas eleições fossem cheias de controvérsias, cheias de problemas. Em 1841, os conservadores foram convocados para o novo gabinete. Então, o que nós percebemos aqui? Ó? Primeiro, ele convoca o Partido Liberal, só que os conservadores é a maioria na Câmara. Agora, neste momento aqui, a partir de 1841, ele já convoca os conservadores para fazer parte do novo gabinete. Então, o que acontece? Essa alternância desses dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. O que nós temos que lembrar do reinado de Dom Pedro, também desse segundo reinado, que teve 3 momentos, vamos dizer assim, o auge, que vai ser de 1850 a 1870, que vai ser justamente a consolidação do governo dele. Depois, o declínio, que vai ser de primeiro a consolidação, né? 1840 e 1850. A consolidação que vai ser justamente, Dom Pedro vai ser reconhecido, vai ter toda a unificação, o reconhecimento de toda a população de Dom Pedro. Vamos dizer assim, Dom Pedro tem prestígio. E o auge, que foi de 1850 a 1870. E a decadência, que começa a partir de 1870. Por que começa uma decadência em 1870 e termina em 1889? Justamente a partir da Guerra do Paraguai e também de movimentos republicanos que começam a acontecer no Brasil. É o final do governo dele. Então, nós temos aí o que eu falei lá no início, adiantei a fala lá, o chamado parlamentarismo às avessas. O que significa isso? O parlamentarismo, pessoal, vamos pegar o exemplo da Inglaterra. Como é que funciona? Nós temos o rei, né? No caso, atualmente é o rei, na Inglaterra, e feita a eleição lá, é escolhido, dentro do partido que teve mais eleitos, uma pessoa que vai comandar o ministério. Então, é o chamado primeiro-ministro. Aqui no Brasil era às avessas, porque era o contrário do que acontecia na Inglaterra. Em 1847, por um decreto, o governo criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Esse presidente do Conselho dos Ministros é o que nós equiparamos, o que nós chamamos de primeiro-ministro. Então, primeiro-ministro, depois ele faz todo o seu gabinete ministerial. O que Dom Pedro fazia? Ele escolhia o presidente, essa era a função de quem? A função de escolher não era dele, era do partido mais eleito. O imperador escolhia o presidente do Conselho de Ministros. E com isso, ele fazia uma rotatividade. De que forma que essa rotatividade acontecia? Primeiro, ele escolhia o presidente do gabinete. Teve as eleições, não foram eleitas aquelas pessoas que deveriam compor, né, que concordassem com seus pensamentos, ele dissolvia a Câmara e convocava novamente as eleições. Então havia uma rotatividade entre liberais e conservadores que se enfrentavam. A partir de 1850, lembra quando eu falei do auge lá, né, foi instituído o chamado Ministério da Conciliação para abranger a divergência e ter uma estabilidade política. O que significa isso? Ele começou a conceder privilégios políticos para ambos os grupos. Então ele mantinha a sua imparcialidade e controlava as ambições, tanto dos liberais quanto dos conservadores. Tá bom? Aí agora entra a questão do café. O café é interessante. Por que o café é interessante? As primeiras mudas foram trazidas para o Brasil já no início do século XVIII. Tá bem no iniciozinho. Alguns falam que a primeira muda foram cultivadas justamente no Pará, né? O imperador Brasil vendo a importância, o Brasil era colônia ainda, vendo a importância do café, que era uma bebida que estava lá no continente africano, depois foi dominada pelos árabes. Então eles viram a importância. O primeiro foi o Francisco de Melo Palheta, né, que tem registro do plantio do café lá no Pará, tá? Era um militar. Depois, o café foi cultivado em residências para consumo familiar. Tá? Então, o aumento do consumo em outros países fez justamente ampliar o cultivo do café. Então, o café ele teve estágios de plantio, vamos dizer assim. Então, primeiro, o início das plantações voltado para as exportações ocorreu na região da Baixada Fluminense e depois expandiu para a região da Mata Mineira, tá? Da zona da Mata Mineira,
para o Vale do Paraíba Fluminense e depois para o Vale do Paraíba Paulista. O que nós temos que entender aí? Primeiro, nessa Baixada Fluminense, o cultivo do café era feito de que forma? Eles plantavam o café, ele começava a produzir provavelmente por volta de 5 anos depois, tá? Em volta da plantação de café plantava outros produtos, porque poderia ser colhido antes, né? E o café era colhido de forma manual pelos escravos, era colhido de forma manual, depois levado aos terreiros, depois secava ele, levava no monjolo, que o monjolo um mecanismo de pilão, né? Movido por água, justamente por corredeiras de água, tá? E na Baixada Fluminense a terra logo se esgotava. Por quê? Justamente por causa das inclinações e por causa do desgaste do plantio, porque não tinha uma renovação, o desgaste. No Vale do Paraíba, o café encontrou uma região melhor, né? O café tornou-se o principal produto de exportação no Vale do Paraíba no início de 1830. Então, o café já começa a ter um destaque na produção cafeeira. Lembrando que aqui ainda o Dom Pedro II não tinha assumido ainda, vai assumir em 1840. No Vale do Paraíba foi a região de maior produtora de café até por volta de 1870, tá? 1870. E houve justamente a prosperidade e declínio nessa região da produção cafeeira. Então, no Oeste Paulista, tá? O que encontrou no Oeste Paulista? Encontrou justamente um solo favorável. É o que nós chamamos de terra roxa. Uma curiosidade sobre a terra roxa, não é que a terra é roxa. Os italianos, né, que foram trazidos aqui para o Brasil, no caso, para plantar, a terra era meio rosada. Então, em vez de eles falar uma terra rosada, uma terra rosa, eles falavam a terra roxa. Por isso que usa a expressão terra roxa. Então, as condições naturais, como o solo fértil, um terreno com pouca inclinação, tá, contribuiu para que a produção dos cafezais aumentasse. E o Brasil, o café, a partir de 1836 a 1837, a produção cafeira já tinha superado, antes desse período aqui, já tinha superado a produção do açúcar. Lembra que nós falamos que o açúcar era o principal produto de exportação? Agora, no segundo reinado, já no iníciozinho do segundo reinado, o café ele supera a produção açucareira. Então, o café ele passa a ser o principal produto de exportação. A partir de 1886, a imigração italiana, primeiro com o sistema de parceria e depois subvencionada. O que quer dizer isso? Era utilizado nas lavouras de café a mão de obra escrava. O Brasil só vai abolir a escravidão a partir de 1888. Né? Foram levando a banho-maria, foi deixando há um bom tempo, né? O Brasil se manteve como escravo. Por quê? Os grandes produtores da lavoura de café, os grandes produtores de cana-de-açúcar, para eles não era interessante a abolição porque eles queriam ser indenizados. E depois da abolição, né, da escravatura, eles não foram indenizados. Então, primeiro, tinha que solucionar o problema da mão de obra. Alguns historiadores falam que o governo português queria fazer um branqueamento da população. Mas nós temos que pensar um pouquinho. Se não fosse a mão de obra dos europeus, qual a mão de obra que traria para cá? O índio não tinha como escravizar. O escravo, o africano, ele é trazido para o Brasil como escravo. Então, eles lançaram mão justamente de imigrantes, né? Italianos, alemães, tá bom? Japoneses. Então vieram para cá. Primeiro pelo sistema de parceria. O que é o sistema de parceria? No sistema de parceria, as pessoas que eram responsáveis pela imigração era justamente o responsável que pagava toda a despesa, era justamente o imigrante. Então ele vinha devendo no sistema de parceria. O imigrante ele vinha para o Brasil, já vinha com a dívida, tá bom? Já no sistema depois, o subvencionada, tá? Era justamente o sistema em que o imigrante vinha para o Brasil, mas ele vinha pago, o governo que mantinha toda a despesa dele. Então ele vinha sem dever nada. Lembrando aqui que no sistema de parceria, muitos donos de cafezais acreditavam que o imigrante era como um escravo, chegaram até chicotear alguns desses imigrantes, eles não aceitaram. Então, para poder o desenvolvimento do café, o escoamento do café, foi feito o quê? Construção das ferrovias para o escoamento, porque o café passou a ser o principal produto de exportação. Aqui eu detalhei o sistema de parceria,
havia me esquecido. No sistema de parceria, o imigrante ele era responsável, tá, pelas despesas de viagem do país. Assim, os fazendeiros, o que os fazendeiros faziam? Financiava. No sistema de subvencionado ou colonato, o imigrante, ele assumia, a dívida dele era assumida pelos governos provinciais, tá bom? Então, o imigrante, ele chegava nas fazendas sem nenhuma dívida. Então, o café conquistou o paladar de muitos, inclusive nós mineiros, como eu falei no início, com pão de queijo, e conquistou também o mundo, né? Que nós temos mais a cafeteria japonesa, tá? Conquistou todo mundo. A você que tem acompanhado as nossas aulas, meu muito obrigado e até a próxima.